Atenção para o top de 5 segundos. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? É o nosso primeiro episódio GTcast Educadores. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, onde a gente vai receber educadores, profissionais da educação, instrutores, todo mundo que faz do seu dia a dia o dia da educação, que vive, respira, que transpira o ensinar. E no nosso primeiro encontro, nosso primeiro episódio, hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer e muita satisfação meus amigos, minha querida professora Tamires e meu querido amigo professor Rafael. Sejam bem-vindos, nosso primeiro encontro, primeiro podcast sobre educação, educadores, né? Sim. Estão aí dando o pontapé inicial para esse encontro. Então, assim, muito prazer de receber vocês aqui. Prazer todo nosso. Rafael. Coisas novas. Coisas novas? Sim. Começando aqui com pensamentos positivos para o nosso primeiro de muitos episódios, Sim. né? Quem é a Tamires? Quem é o Rafael? Para a gente poder começar esse encontro aqui. 0 e 1. Começa você, Rafael. Começa você que você tá mais tempo na casa. Então, né? Aluno, estagiário, professor e dentre outras coisas, hoje em dia a minha visão, né? Saiu um pouquinho do clímax de somente entrar e dar aula, né? Pelo pouco que a gente sempre conversa com a nossa coordenação, a gente vê que nós, às vezes, deixamos marcas muito fortes em nossos alunos. Então, isso tem sido, assim, o meu grau de evolução, de mudanças que eu tive que fazer de escolhas na minha vida para poder estar dentro de sala de aula, né? Porque às vezes você não vê só a matéria, como o aluno vai aprender aquela matéria, mas sim como aquela matéria vai mudar a vida do aluno. Sim. Que é o maior desafio, né? É. A mudança de vida, além... É porque às vezes a gente não tem que ir de um cesto, nem todos são iguais. Aí você tem que agir para cada um de uma forma. Cada Eu acho um que essa é a nossa maior batalha. E quando o Rafael surge no meio desse... O Rafael é educador, né? Uhum. Quem não sabe, o Rafael é educador, pedagogo, formado, né? Sua especialização é... Qual que é a sua especialização? Orientação? Orientação pedagógica. Orientação pedagógica. E você vive essa orientação pedagógica dentro do dia a dia das suas turmas? Sim. Porque é um mesclã. Porque eu tenho que ver para cada um como vai para cada um. Como eu tenho que agir com cada um aluno. A forma que cada um vai pensar. A forma que cada um vai absorver aquilo para a vida dele. E graças a Deus tem dado certo, né? Já são aí quase 2 anos de casa. E eu vejo hoje em dia, até eu vejo algumas dificuldades de poder chamar alguma aluna para fazer um estágio, chamar alguma aluna para fazer uma ação social, que é uma das visões principais, né, da nossa instituição de ensino. É isso, é o aluno trabalhar tanto dentro de sala de aula como fora. Mas eu acho que eu puxo tanto elas para a parte assim, mudança de vida, você tem que mudar, porque tem certos tipos de assunto que você fica assim. Porque eu sempre converso muito com o Elvis e muito com a minha coordenadora, né, Bia? Beijo. Que às vezes a gente não para no horário final da turma. Não. Às vezes 2 horas, 3 horas da manhã você está atendendo aluno, sim, o aluno com os problemas dele, e você falando assim... Para encaixar aquilo naquela aula, gente, né? Professor é a profissão você certa, tem que encaixar naquela aula. Que trabalha no trabalho horas. E fora do trabalho. Isso aí. A profissão, a gente costuma dizer, né? É o profissional que trabalha antes, durante e depois. Você não está sendo professor, você é um professor. Você é um educador o tempo todo. E quem é a Tamires? Se apresente, Tamires. Quem é a Tamires nesse contexto Eu sou uma mãe de 3 filhos que trabalhou a vida toda fazendo cabelo e que quando começou já tinha vontade de ser uma educadora. Quando eu comecei, eu sabia que um dia eu queria passar para as pessoas algum tipo de ensinamento. Porque eu acho que o aprendizado parado, ele não serve para ninguém.
Ou você bota pra fora aquilo que você tem, joga pro universo aquilo que você tem, ou você não tem aquele conhecimento parado. Então eu passei a vida trabalhando, fazendo cabelo, faço cabelo. Quantos anos já? 12 anos. 12 anos. Desde muito nova, eu já sabia que eu queria ser cabeleireira. Mas eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de gente. E então desde o início eu queria, só que eu não me sentia preparada. Tentei numa outra instituição onde eu trabalhava, mas eu ainda não me sentia preparada como pessoa. E aí tive filhos, a minha vida como mulher e tal, normal. Tive uns problemas de saúde e aquilo ali me fez levar até a Cultura da Beleza por causa do meu cabelo. Eu perdi um pouco do meu cabelo e queria usar o Mega. Só que eu tinha um pouco de vergonha das pessoas fazerem o meu cabelo, então eu tinha que aprender. Porque eu sabia fazer o cabelo, pintar, progressivo, escovar, mas eu não sabia colocar um cabelo. Então eu fui até o Cultura da Beleza aqui em Nova Iguaçu pra fazer o curso. Chegando lá, eu me apaixonei. Você foi aprender pra fazer em você Em mesma, porque você tinha vergonha. E eu já botava em mim, mas botava errado. Botava mal costurado. Quando eu cheguei lá, os professores muito eficazes pegaram que eu conseguia fazer aquilo ali e falaram que aquilo era um dom que eu tinha que botar pra fora. Além do fazer o cabelo que eu já fazia. E eu fui fazendo e tal, só que eu tive um problema que eu não conseguia vir mais pra Nova Iguaçu. Fui pra Madureira. Chegando em Madureira, conheci o Jorge, que foi um divisor de águas na minha vida. Ele e a Bia foram incríveis. Manda um beijo pro Jorge, manda um beijo pro Jorge. Ai, um beijo, porque ele foi incrível na minha vida. Ele e a Bia, assim, eu tinha vontade de desistir de trabalhar por causa de filhos e tudo mais, mas aquela vontade de ensinar. E a gente, numa conversa, ele pescou isso em mim. E aí eu botei pra fora, que era essa vontade, já era de anos. E aí eu comecei a fazer o estágio, que foi também... não tem preço, tem valor. Ui, perdão. Então, tem valor. Aprender a me comportar, me ver naquela situação que eu sempre quis e me ver de verdade. Me ver transmitindo para milhares de mulheres que chegam na sala de aula todo dia com um sonho, com uma vontade, e que às vezes não fazem igual a mim, que por causa de filhos ou por causa de ter algum problema que elas não conseguem, né? Botar aquilo pra fora, que era o que a gente tava falando, que todo mundo chega com uma expectativa ou um sonho, e às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade. Às vezes alguém tem um dom, tem a vontade, mas não tem um caminho ou uma oportunidade. E ser um educador é você ser o caminho, é você ser a oportunidade de alguém. E assim, o Jorge, a Bia, a instituição Cultura da Beleza me deu um caminho, me deu uma luz. Hoje, assim... Em um ano que eu tenho de instituição, desde o aprender e o estágio e agora como educadora, um ano. Esse ciclo seu já se completa um ano. Um ano. Entre você e a aluna, como você disse, você chegou com aquela sua expectativa que era, preciso aprender pra fazer em mim porque eu tenho vergonha. Sim. Aí você estudou, fez o processo de estágio que a gente tem dentro das nossas escolas e hoje você é uma professora, uma educadora. Uma educadora. Isso. E como é que foi pra você... a sua primeira aula? Que eu já vou perguntar pro Rafa também. Como é que foi a sua primeira aula? O seu primeiro momento ali. Sou professora, realizei o sonho. Como é que foi esse momento? As primeiras aulas foram em um workshop, né? Porque quando a gente faz o estágio, eles nos preparam e nos testam. Pra ver se no final você vai ter a aptidão de jogar pra fora aquilo que você precisa, né? E captar as pessoas e transmitir e tal. Cara, foi assustador e incrível. Eu saí dali assustada, apavorada, mas saí dali me sentindo realizada e sabendo assim, quando você aprende, é incrível, mas quando você ensina, cara, é mágico, é realizador. É maravilhoso. Acho que não tem uma sensação. A gente tá incrível. A gente tá bem em casa nisso aqui hoje, Sim. porque acho que é uma sensação mista de todo educador, né? A gente aprender é legal, show, eu amo aprender. Mas quando eu sento pra ensinar aquilo que eu aprendi... É incrível. É uma satisfação, é um negócio que a gente não tem explicação. Como é que foi pra você? Qual foi seu sentimento ali na seu primeiro contato como assim, professor? Você mesmo já me entregou que eu, né, sou formado em pedagogia e eu passei por várias outras profissões, porque eu sempre tive o baque de o quê? Ser professor, né? Quando a minha orientação, entendeu? Então o que acontece? Quando eu entrei dentro de sala de aula,
que eu recebi o convite da Marcinha, né? Você vai fazer estágio. Tá, o que é o estágio? O estágio é isso. Agora você vai ser instrutor de workshop. Aí eu falei, o que se faz? É uma aula. Vamos lá, né? Você trabalhar com aquilo, né? É muito diferente do que você explicar. Aí eu tive que voltar, rebobinar minha ficha, lá em 2009, didática, pronto. O que é um bom professor? Aquele que fala sobre o que faz e você ensina e faz a pessoa compreender. Então, depois da minha primeira aula, que eu vi que as pessoas me entendiam e conseguiam pegar alguma coisa de dentro daquilo ali, eu falei assim, pronto, eu tô no mundo que eu quero. Você descobriu? Me descobri porque, assim, quando, no nosso caso, né, que nós tratamos da área de beleza, a pessoa, quando ela procura a área de beleza, porque ela já conhece ou tem algum tipo de curiosidade. Intimidade, sim, né? Dentro daquilo ali. Pra deixar assim, pra quem tá assistindo a gente, né? A Rafa trabalha com o quê? Você dá aula de quê? Hoje eu dou aula de trança e mega. E também? Eu dou de mega e maquiagem. Mega e maquiagem. Que são assim, são áreas que até eu explico muito nas minhas aulas, né? Hoje em dia eu tenho design de sobrancelhas, hoje em dia eu tenho design de unhas, hoje em dia eu tenho design de cílios, hoje em dia eu tenho pessoas que são de áreas totalmente diferentes. Eu tenho cozinheiras, eu tenho minhas filhas cozinheiras, que eu costumo dizer que chega uma hora, dentro da nossa profissão, que eles deixam de ser nossos alunos, eles são nossos filhos. Sim, porque a gente passa da aula, né? Sai da aula. Porque se ele vai 5 aulas, falta uma, você... liga. Normal. Falta 2, você já se preocupa. Falta 3, eu já me... Ainda mais se eu souber o problema. É aquele relacionamento, né? Sim. Professor, não tem como você... Vai além, você vive a vida do outro sem querer. É o maior... Acho que a maior característica do ensinar mesmo é a convivência. Convivência. Né? A troca. Vygotsky, né? Que o nosso papo hoje é educacional aqui. Vamos gastar o nosso pedagógico aqui hoje, né? O teórico. Vygotsky, ele fala disso, né? Dessa interação. A interação do aluno. Lógico que eu não tô falando de criança, mas assim, em todos os aspectos. O que vale mais, né? Lidar com adulto é diferente de lidar com criança. E a pessoa já vem com uma bagagem, ela já vem com uma estrutura, ela já vem com uma ideia. Ela não chega na sala de aula igual uma criança que você vai ensinar e ela vai tomar como verdade aquilo que você ensinou. Um adulto, ele já vem com as suas verdades, ele já vem com a sua bagagem. E você mostrar para aquela pessoa que o que você faz, da forma que você faz, também é correto, porque ela já vem com uma bagagem de outro lugar e ela vai te questionar se aquilo que você fez é o correto. É diferente. Então, barreira. A primeira barreira. A primeira barreira que a gente quebra. Isso aí. Porque muita gente, alguns alunos, não é muito não, né? Perdoe-me. Alguns alunos, eles têm os problemas de quê? Já trabalha 12 anos, 20 anos com o nariz lá em cima. Isso. Aí isso foi uma coisa que aconteceu comigo, sabia? Quando você vai no médico, você vai pra quê? Se tratar. Quando você vai no dentista, você vai para quê? Arrancar dente. Então, se você vem no profissional capilar, você vem para quê? Aprender. Mesmo porque, senão você não precisaria estar aqui. Sim. Aprendendo mais um pouco, fazendo mais um pouco. Não, então essa, de todas as barreiras, né? Como ela diz, tratar como adulto ou tratar como futuros profissionais, é o que eu digo sempre para os meus alunos. Aqui eu não cuido de pessoas, aqui eu cuido de profissionais. Aqui eu quero aquela pessoa que saia daqui da minha aula e já demonstre para mim, pelo WhatsApp, que o quê? Já estou fazendo aquela aplicação. Professor, mês que vem quem paga sou eu. Existe uma coisa que eu tenho que eu busquei, né, da minha formação, é a leitura pessoal da pessoa. Por isso eu gosto sempre de fazer minha aula inaugural, onde eu leio cada tipo de perfil de aluno. Construir aquele feeling. Então eu sei quem é quem, até onde eu posso ir, até eu não posso ir, quem eu tenho que puxar a corda para vir para perto de mim, aquele que eu posso deixar ele mais brando, aquele que eu tenho que tomar cuidado, por causa disso.
cada um. E eu sempre falo para minhas alunas, sempre tenham, né, que a Mente maioria é aberta. mulher, eu viro para elas e falo assim, sempre tenham na cabeça de vocês o pensamento de quê? Quebrar o paradigma do pra quê, por quê e se tem necessidade disso. E dali já começam as lágrimas. Por quê? Muitas das vezes o aluno que vai entrar dentro da nossa sala de aula, ele conseguiu um cartão emprestado com terceiros, porque ele não tem aquela pessoa dentro de casa que vai falar assim, Que vai vai apoiar. lá, não, isso aí, graças a Deus você vai fazer alguma coisa, o que precisar, não. E aí a gente tem que ser aquela seringa de ânimo, Toda muitas das aula. vezes O você tempo tem todo. que ser o mico de circo de dentro de sala de aula, quando você vê elas de cara... É quando você vê elas muito fechadas, botou a boneca no lugar, por exemplo, eu, né? Eu uso muito boneca de treino, que eu falo que é uma modelo, muda. Eu trato ela como uma modelo, eu mando elas botarem Modelo nomes. muda. Tem Cada sua modelo tem nome. maquiada, Dá tem sentimento, tudo, né? Isso aí, sim. todo mundo tem que ter uma relação. Por quê? Aquilo ali é o que eu falo pra elas. Essa aqui é a sua primeira cliente. Se você não cuidar bem da sua primeira cliente, como é que você vai cuidar das outras? Não é só o ensinar, né? Não. Quando ela falou, a Tami começou a falar ali sobre a educação do adulto, né? E ela, muito bem colocado, como Paulo Freire trouxe muito isso, né? Sim. O brasileiro Paulo Freire, a educação de jovens e adultos, essa importância, né? De você aproveitar a bagagem que ele já tem, a vivência que ele já tem. E transformar. Né? E canalizar isso para aquele aprendizado. Porque realmente, a gente... Vamos dizer que hoje até as crianças, quem trabalha Já com crianças tem. já sabe, porque o mundo está globalizado, o acesso à informação, Sim. internet, século XXI e tal. Imagina um adulto que tem a sua jornada, que tem a sua vida, tem seu histórico, tem toda a sua gama de conhecimento, que agora ele está dentro das nossas salas de aula, buscando o quê? Uma possibilidade. Tem gente que vai chegar muito certo do que quer, tem gente que vai chegar na meio dúvida. perdido, na nuvem, tem gente que vai chegar com o sentimento da última oportunidade, né? Eu preciso mudar de vida, eu tenho essa última oportunidade. E você falou que você foi essa aluna que chegou profissional, eu vi você falando aí que já era profissional Cheguei. da área. E como é que foi pra você isso? Entrar numa sala de aula pra aprender? Quando eu comecei em Nova Iguaçu, eu já fiz vários cursos ao longo da carreira e tudo mais, mas como era uma coisa que era muito novo pra mim, completamente novo, eu botei na minha cabeça desde o início que eu tinha uma bagagem, porém eu não poderia levar ela pra dentro da sala de aula, eu tinha que me permitir, até porque era um assunto que não me dominava, não era da minha ossada, então eu tinha que me sentir e me permitir como um bebê. Então eu falo isso para minhas alunas, se permitam como um bebê. Tentem buscar de mim, assim como eu busquei dos meus mentores, dos meus professores, das pessoas que me trouxeram até aqui, buscar o melhor deles. Eu falo que, eu até sempre converso, quando eu converso com as pessoas, eu falo que eu sou uma mistura de um com o outro. Eu fui pegando um pouquinho, eu comecei em Nova Iguaçu, tive que voltar ao início, né, do curso de novo, porque não tinha como começar de onde eu parei. Eu tive que voltar, eu já estava na metade do curso. Então, assim, eu peguei uma mistura de um professor, que era o Wallace, também incrível, peguei uma mistura dele, com uma mistura do George, depois me joguei na sala de aula com a Bia, então eu fiz uma mistura. Eu sou filha de todo mundo um pouquinho. Então, assim, peguei a mistura de cada um e joguei a minha identidade e virei a Tamires. Hoje, eu dentro de sala de aula, eu tenho a minha identidade, mas que veio de outros professores. Então, eu falo para minhas alunas, peguem o melhor de mim, transformem naquilo que vocês acham que é o melhor para vocês, coloquem a sua identidade no seu trabalho, com as técnicas que vocês aprenderam, e deem a identidade de vocês, mas se permitam. Se você chegar dentro da sala de aula já querendo malhar o professor, coitado do professor, o professor tá ali para te ajudar, ele acaba ficando engessado. De início eu tinha medo disso. Hoje eu já não tenho mais, assim, se vier uma aluna que eu já sei que ela já vai vir um pouco mais com uma bagagem, tem gente que trabalha com mega mais tempo do que eu trabalho. E entra dentro da sala de aula Só para que é um aprender. papel. Mas se a pessoa tá ali, ela tem que me permitir. Isso, e ela tem que se permitir aprender também, Me né? permitir conquistar, me permitir ensinar aquilo que eu sei e acabo aprendendo também com a pessoa. Então, assim, às vezes a gente precisa ser um pouco mais austero. Dependendo, elas dizem que eu tenho dupla personalidade, que eu tô brincando do nada, eu bato palma e elas têm que
Ai, conheço alguém que é assim. E me olha. Conheço alguém que é assim. Ah, você conhece alguém que é assim? Conheço. Então tá bom, não vou perguntar quem é que você conhece que é assim não, né? Vamos Mas deixar elas- pra lá. Mas aí elas fecham a voz, né? Dá aquele silêncio na sala de aula incompleto, assim, elas falam, nossa, a Tamiris tem dupla personalidade, tá brincando, do nada ela fecha a cara. A gente tem que ser assim, mas tem todo o outro prazer que a gente tem de estar ali dentro com as pessoas. Eu falo que o meu trabalho dentro do salão é um trabalho, apesar de eu amar o que eu faço. Mas dar aula é meu passeio. Passeio. É meu passeio. Eu pego a minha bolsinha. É seu lazer. Meu lazer. Amanhã de manhã é meu lazer. Eu pego, me arrumo com o maior prazer, pego minha bolsinha e vou embora. Professor é um bicho sem vergonha mesmo, né? É gente? doido. A gente é doido, a gente um é bicho doido. Eu costumo dizer que nós temos uma sacolinha. Uma sacolinha. Sim. A gente vai enchendo, né? E essa sacolinha você enche. Ali você filtra o que é bom pra você. E ali você filtra o que não é bom. O que não é bom eu ponho na parte que não é boa, passo na primeira lixeira e jogo fora. E o que é bom eu levo pra mim. Entendeu? Pegando até as coisas que Tami tá dizendo, de alunos assim, às vezes, que se sentem, né? As estrelas do céu, eu sempre gosto de testar. Eu falo, tá vendo? Do meu jeito é mais rápido. Eles, verdadeiramente. Eu tenho alunos que eles são famosíssimos, onde eles trabalham, tem o espaço dele. Até espaço melhor do que o meu. Sim, Sim. com Espaço certeza. que eu fico assim, eu falo, o que você está fazendo aqui? Você vai testar minha paciência? Não. E ao contrário. Hoje são meus melhores alunos. São pessoas que eu levo para a vida, porque o bom é isso, porque nós que somos professores, nós deixamos marcas. Na vida dos outros. Marcas sérias. Eu tenho um aluno que entra falando assim, não te suportava. Aí eu viro no final do curso e falo assim, tá vendo? Pra isso que você pagou o curso todo. Pra saber o quê? Me ouvir. Ah, Me ouvir gritar, porque às ainda vezes ainda eu ganha sou- presentinho, né? No final das contas ainda É. ganha presentinho Adoro. ainda. Ah, às vezes tem Adoro. problema até, né? Quem- Porque quem elas não chegam, gosta? elas chegam com raiva uma da outra. Professor, põe dentro da sua bolsa. Entendeu? Mas só que não é, eu viro pra elas e falo assim, não é o presente físico. Não. É eu abrir, às vezes, meu Instagram, eu abrir às vezes meu WhatsApp e eu ver elas mandando pra mim, professor, olha o folder que eu fiz. Olha, me emociona. Teve uma aluna que ela chegou sem esperança nenhuma. O marido não queria, ela com filho pequeno, 4 filhos. Cara, o curso ainda nem terminou, vai terminar. Ela já tem um salão dela. Ela abriu. Sem força de ninguém. Tipo, ninguém queria. Ela entrou 4 filhos. 4 filhos. Casada. Casado, o marido não queria. Não, provavelmente Porque não ela era trabalhava. uma dona de casa. Doninha de casa. Ela leva o bebê. E ela, assim, eu sinto que foi um espelho pra ela. Porque eu também sempre trabalhei com o bebê do lado. E eu sempre falei isso pra elas. Gente, eu tenho 3 filhos também. Eu também sempre trabalhei com o bebê do lado. Eu sempre corri atrás. Minhas licenças de maternidade eram de 20 dias. Eu nunca fiquei 4 meses sentada. Até porque você trabalhava pra você. Se você Não tinha parasse. como. Ou quem vai comer? Quem alimenta o resto da casa? Meu Deus do Meu céu. marido trabalha, óbvio. É meu braço direito. Manda um beijo pra mim. Ah, meu marido é meu braço direito. Como é que é sem o nome ele. do, como é que é o nome do É beijo? Fernando. Você manda um beijo, fala Ah, Fernando. Fernando, eu amo meu marido. Meu marido é um amor. Assim, a gente tem os problemas como todo casal. Mas ele é meu braço direito. E a gente, pra chegar na sala de aula, tem que ter um braço direito em casa. Não, a rede de apoio. O Rafa tem filho também. Ele com certeza tem um braço direito pra deixar o filho dele ter uma confiança, né? Pra gente poder ir pra sala de aula. Porque mesmo que às vezes a gente chega às 7h30, sai 9 horas. A vida do professor é essa, gente. A vida do professor é assim, uma coisa que ela disse que é muito legal. Eu era estagiário aqui de Nova Iguaçu. E uma vez eu cheguei, eu vi uma trouxa de pano. Eu virei pro professor e falei assim, vem cá, uma trouxa de pano aqui. Gente, o que é isso? Temos uma lavadeira no nosso meio. Eu sempre sou assim, eu sempre trago para elas alegria, para elas esquecerem muitas das vezes onde é que elas estão. Falei, gente, tem uma lavadeira aqui. Trouxa de pano é essa? Era uma criança.
Ali, a gente vai. E aquilo ali, a mãe fazia mega, né? Aquilo ali, eu peguei aquela criança e a partir daquele momento aquela criança só ficava comigo. Mascotinho. A gente Hoje, tem também na minha turma, padrinho. mascotinho. Hoje ele é meu afilhado, Rael. Débora, beijo, tá, filha? Entendeu? Hoje é Rael, entendeu? É meu afilhado. Até hoje, quando ele tá fazendo as pirraças dele, ela me liga. Elvis, é incrível. É 2 minutos. Então, o que tá acontecendo, Rael? Uma criança de 1 ano. Ele para de sorriso, é ela, só você mesmo. Então, são coisas, é o que eu falo. Às vezes não é a parte que eu falo em toda reunião de professores, né? Que a instituição nos promove. Às vezes não é a parte financeira. Às vezes é a troca. Essa convivência, né? Convivência. A Já tive interação. aluno que eu ajudei com passagem, passava de Uber, pegava aluno, levava para a escola. Não por presença, que eu acho que presença é um critério que o próprio aluno tem que ter a responsabilidade. É aí que a gente puxa a responsabilidade, que eu sempre falo na primeira aula. Mas a gente vai se Eu deparar, falo, né, Rafa? Se você quer ser um profissional rico, você não pode deixar a sua cliente esperando. Você não pode deixar a sua cliente sem a sua mão naquele dia. Você fala assim, hoje eu não tô afim. Não é assim. Eu vou semana que vem. Aí sabe o que acontece? Ela vai procurar outro. Verdade. É ensinar o contexto, é a formação do cidadão, né? A gente não educa, a gente não ensina só, eu vou ensinar só isso porque eu tô aqui para ensinar isso. Não, é a formação do cidadão, a cidadania, é isso aí. É eu como ser social, né? O aluno como ser social, com as suas responsabilidades, as suas necessidades. Sim. Horário. Tudo. Limpeza. Tudo, organização. Elas têm é que sair muito- dali limpas, Eu sou com uma trabalho pessoa limpo. que até a tia da limpeza, ela ri muito. Ela fala assim, professor, não tem problema na sua turma. Porque antes de acabar, eu já pego a vassoura, já pego a pá e falo, então, no salão de beleza, quando acaba uma cliente, você sabe que tem outra. Então o salão vai ficar sujo, eu não pagaria para entrar no salão sujo. Então, vamos limpar. Cada uma pega seu lixinho, cada uma pega... Hoje elas estão até trabalhando com bolsinha do lado. porque elas Isso eu sabem já que eu sou falo chato. desde o início. Que elas já pegam a bolsinha, põem do lado, já vão, tá limpo, hein? Peraí, vigilância sanitária tá passando pra ver. Mas sabe por quê, Elvis? Eu acho que você tem que trazer, às vezes, pro seu aluno a realidade. Sim, ele vai passar por isso quando ele Vai. sai dali. Vai. Vai. E fora os Deve truques ser que às vezes a gente Mas passa. esse é o papel da escola. Escola, quando eu digo isso, gente, educação formal ou não formal. Instituição escolar regular, ou no nosso caso aqui, da nossa conversa, do nosso papo, essa instituição profissionalizante. Porque a escola, o papel da escola, seja ela qual for, é isso, é preparar, formar o aluno para a vida, para viver no meio social. Então, assim, vai entrar, assim, aquele aluno que ele tem dificuldade com relação à limpeza, organização, preguiça. Ele não vê tanta necessidade. E ele ali vai entender na formação social dele que, para ele, isso é importante. Organização, horário, pontualidade. Então, a escola vai muito mais além do que ensinar o conteúdo que ela está programada para isso. Ela ensina o aluno como esse ser social, né? Que é a nossa maior dificuldade. Esses desafios que nós temos, né, na sala de aula, o lidar com esses desafios, né? Como é que a profissional São vários. Tamires, como é que o profissional Rafa, como é que vocês lidam com esses desafios do cotidiano da sala de aula, né? Desafios esses emocionais, financeiros, porque chegam para nós alunos que, às vezes, com diversos problemas, às vezes ele não tem um material da aula. Como é que a gente trabalha nesse dia a dia? Quais são os maiores desafios que vocês têm e como é que vocês trabalham com eles? Tami. Tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Eu aprendi e reaprendi a ter paciência, ter um ouvido, porque eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. Eu deixo elas falarem, né, sobre os problemas, porque eu só vou poder resolver ou tentar solucionar se eu conseguir ouvir, né? Então, assim, é muito difícil. Os atrasos que às vezes tem, você tem que ter um jogo de cintura e mostrar pra ela que a maior prejudicada é as alunas. Eu falo pra elas, eu já sou formada.
Eu já tô aqui. Eu tô aqui disponibilizando meu tempo, meu dia pra te ajudar a se formar. Você tá pagando. Quem tá sendo prejudicado é você, que tá perdendo seu dinheiro, perdendo seu tempo e não tá aprendendo nada. Com a sua conclusão, que você não vai conseguir concluir nada naquele dia se você não chegar no horário. Às vezes as faltas, porque às vezes tem um motivo, ou é trabalho, ou é dinheiro, que não tem dinheiro pra ir pro curso. É verdade, tem muito isso, né? O Rafa tava falando antes aí, do aluno que não tem no dia, ele não tem, às vezes, um transporte para poder estar lá na sala, para poder aprender, né? São vários fatores. Como é que lidar com isso? Às vezes a gente tem de reexplicar, dependendo do porquê que a pessoa não chegou ao curso. Às vezes é um motivo sério. A gente sabe quando o aluno é aquele aluno da preguiça, principalmente da aula de 8 horas da manhã. Né? Aquele das bem cedo. Aquela da preguiça que a pessoa chega 9 horas da manhã achando que é 8, descaradamente. Porque, é 9? É 8, não? É nesse modelo. E aquele relógio. que... Eu tinha uma aluna que ela fazia 2 cursos, era 8 horas da manhã o curso, mas ela já vinha de um que era 6 horas da manhã. Pensa nisso. Ela fazia um curso de 6 horas, chegava às 8h30 porque ela vinha correndo do curso de 6 horas. Gente, que curso é 6 horas da manhã? 6 horas um curso de informática que ela fazia. 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. É uma aluna, né, que verdadeiramente você tem que Que é uma mudança de vida. Ela quer uma mudança de vida. tampar os olhos e falar assim, ela chegou meia hora atrasada. Vista grossa. Então, se eu tiver mais meia hora depois, Pra terminar... essa meia hora vai ser só dela. É o que eu costumo falar, né? Tem alunos e alunos, né? A gente dentro de uma sala de aula, a gente mexe com todo tipo de pessoas. Crenças, religiões, visões políticas. Que a gente tem Nem que fala, pensar. esse 2022 então. 2022 eu tive que praticamente, né? Rebolar. Rola debate, rola debate. O quê? Mas eu falo que lá eu sou juiz, advogado e o carcereiro. Entendeu? O galho e a acho galinha assim, sou eu. A voz que pia mais alta é minha. Eu falo pra elas. Por quê? Aqui não tem religião. Deixa lá fora, Porque né? eu tenho tudo. Eu tenho das minhas amigas mães de Santo Mãe Isabel. Beijo. Como a minha pastora Isabel. Aluna que quer chorar Eu dentro da tenho sala de uma aula. turma, na mesma turma, eu já tive. Já tive problemas sérios com isso. Já tive problemas com adolescentes que estavam, né? Adolescentes de direita, senhoras de esquerda, elas querendo se pegar. Eu falo, olha só. A partir de 10 metros da escola, sem uniforme, vocês podem fazer o que vocês Sem quiserem. Não pode Não não. pode 50, aumentou. Eu sou formado desde 2009. Não pode não. Entendeu? Então o que acontece? A gente, às vezes, tem que ser o mediador daquilo tudo. Sim. Mas o professor é o mediador de conflitos, também né? a parte de passagem de aluno. Eu já cansei de passar de Uber, porque, por exemplo, a aula de 8 horas da manhã para pegar 2 ônibus de manhã cheio, É então eu Uber. prefiro pagar Uber. O professor não carrega sacola, né? O professor não Não, carrega não. roupa. Cabeça, Hoje em dia- pacote de cabelo. Hoje em dia eu não carrego mais. Por quê? Eu Mala de conseguia maquiagem. ensinar as minhas alunas o que é, não a palavra caridade, eu acho que a palavra caridade é uma palavra muito pesada, mas sim o auxiliar o outro. Eu tenho 2 sim. baús Empatia, que são né? meus, que eu falo que lá na escola que são meus, Uhum. né? Meus baús você encontra tudo de cabelo. Por quê? Se aquela aluna não tem, eu falo assim, ajuda a amiguinha. Porque amanhã ou depois você pode precisar. Ah, A gente isso ela sempre volta tem. no preparar o cidadão, Entendeu? o A aluno ser para cidadão. viver em Que cidadania, nem, por né? exemplo, eu não Compartilhar. dou só valor né? Monetário, quantitativo. Não. Na minha primeira aula você pergunta quem mora perto de quem. Sabe por quê? Uma pode morar perto da outra e pode ajudar Eu tenho alunas que se juntam pra fazer cabelo juntas para as duas ganharem. a ganhar dinheiro. Pra que, assim, olha, amiga, eu não fico sem, você não fica sem. A gente vai mais rápido, faz mais quantidades e as duas ganham. E ganha nome. Entendeu? Teve casos de eu ajudar não só com material, mas até mesmo dentro de casa para elas. Situações tristes. Coisas que às vezes eu passo meus ela não coordenadores, desistir. né? Elvis, às vezes, ele fala... Respira Aí eu- fundo.
Tá, e tem o problema de pressão alta. Agora, se você tem problema de pressão alta, imagine eu. Bombas que jogam no peito da gente, você além de dar E não aula... tem como não fechar os olhos. Você né, tem Rafa? que ser... Por quê? É o ato de você ser humano. É isso aí. É onde eu não vejo A humanidade. quantidade, eu vejo a qualidade, o ser daquela pessoa. A empatia, o ser empático, né? O você não pensar em você em primeiro lugar. Não. Não tem como ser esse educador sem essa humanidade presente Não. o tempo todo. Porque a gente não lidar com robôs, a gente lidar com seres humanos, como você falou, com veias diferentes, Sim. com educação diferente, Religião, com hábitos tudo. diferentes. Né? E a sala de aula, esse espaço democrático, né? Porque a sala de aula Sim. ela tem que ser esse espaço democrático, de respeito mútuo, de crescimento de todos, de oportunidades iguais, né? Igualitária. Isso aí. Então, assim, lidar com isso, hoje, século XXI, é o nosso maior desafio. Sim. Como lidar com as diferenças dentro da sala de aula, né? Por mais que seja, às vezes, uma aula, como é o nosso caso aqui, no caso de vocês, às vezes você vai encontrar aquela turma uma vez na semana. Mas aquela uma vez na semana Tem que ser especial, tem que ser marcante. E como, Muito. você falou a palavra certa, e como ser, pra gente fechar aqui hoje, marcante essa aula? Tamires. Você tem que amar o que você faz. Tem que respeitar, igual a gente estava falando, o ser único de cada um. Às vezes são 10 alunos e você tem que saber que são 10 pessoas diferentes e respeitá-las. Como elas perguntam às vezes, todo mundo sabe o que eu sou, o que eu gosto, mas eu lá dentro da sala de aula, eu não tenho religião, eu não tenho partido político, eu não tenho nada. Eu as respeito para que elas me respeitem e tento levar o que eu sei da melhor maneira, da forma mais fácil para que entre. Eu já tive alunas que não sabiam ler. Como é que você vai chegar na cabeça de uma pessoa que ela não sabe ler? E tem Você tem que ser material totalmente teórico, prático. tem Você tem que ser totalmente prático. Você tem que levar pra ela ali porque é a mudança de vida dela. Gente, impressionante, né? Século XXI, a gente mora numa região metropolitana, uma região, né? Igual a gente aqui no Rio de Janeiro, você ainda ter pessoas que não têm ainda, não são alfabetizadas, não são letradas, né? Triste, né? A gente pegar a situação dessa, né? E elas, às vezes, na hora de fazer a matrícula, tem vergonha de falar. Não, tem pessoas na hora de dar matrícula não querer falar, porque sabe escrever o nome, mas a pessoa não fala que não sabe aquilo ali, de fato. Né? Ela fala quando chega lá, na hora do vamos ver. E como é que você faz pra ser especial esse momento pra ela? É sentar, conversar e a pessoa te pedir, pelo amor de Deus, que você não vai falar, expressar aquilo ali, porque a pessoa vai se sentir menor dentro de uma sala de aula, com pessoas que às vezes têm até um diploma superior e ela ali pode se sentir inferior, é fazer com que aquela pessoa seja especial, que ela entenda a mensagem que você está passando, porque a gente não é um professor que vai ser de matemática, português, a gente está ali para ensinar a pessoa a cuidar dos outros, porque essa é a verdade. Como é que você vai ensinar a cuidar dos outros se você não cuida daquela pessoa? Então é você tomar para si, cuidar daquela pessoa, fazer com que ela também consiga produzir aquele conteúdo, só que de uma outra forma. Tipo, eu não podia dar uma prova teórica para uma pessoa que não sabe ler. Como é que você faz? Tem como. E você, Rafa? Como é que você faz pra sua aula ser marcante? A minha aula ela tem que ser diferente todos os dias. Diferente porque o conteúdo? Não. Eu mudo a sala, o seu material vai pra lá, o seu vem pra cá, aprende a compartilhar, aprenda isso, leva uma coisa a mais do meu modo, né? Porque eu trabalho com cabelo. Você dá o seu toque. Então eu dou o meu toque, dou aquele truquezinho, Sim. trago papel e caneta, entendeu? Que de uma hora pra outra eu vou e jogo um estalo pra elas. Então eu posso fazer final de ano? Jogo de Copa? Foi a festa do verde com amarelo. A tia da limpeza ficava louca com o jumbo. Você tem que aproveitar o que tá acontecendo no Sim. mundo, né? Por quê? É você trazer o atrativo do que está acontecendo em volta delas, pois não posso faltar aula. Por que eu não posso faltar aula?
que o professor falou que vai usar jumbo verde e amarelo. Todo mundo tá perguntando pra mim E a se eu novidade. uso o jumbo verde e amarelo. Trazer a novidade para a Isso é sala, verdade. né? O professor trazer essa novidade para a Sim. sala. E De fazer criança a muitas adulto funciona. vezes, e fazer muitas das vezes Quem não elas gosta do novo? esquecerem. Eu tenho alunos que quando começa a dar assim, 15 minutos que eu começo, gente, limpeza, hein? Vambora, com Lurbe. Elas, Tá Já acabando vai a aula. acabar. já vai acabar a pior aula para elas. São as provas, as avaliações, não só por serem avaliações. Que tá acabando. Porque elas sabem que só tem duas. Elas, quando é que vai montar um curso de especialização? Eu quero especialização nisso. Eu, segura na mão de Deus e vai. Vou fazer outro curso com você. Não, pelo amor de Deus. Mas ao contrário, às vezes dentro de mim, É uma saudade eu tô que aquilo você assim. sabe. eu tenho saudade da minha primeira turma. Já foram 13. 13 turmas. 13. 13 turmas. 13 cabeças. 13 de 22 a 3 pessoas. Entendeu? Sim. Então já Quanta foram experiência, quanta troca, né? muita. De mães de família, mulheres separadas, de tudo. Uma miscelânea, que é melhor não falar aqui, entendeu? Sim. Uma miscelânea que a Quem gente pode trabalha fingir não com pode. tudo. A gente trabalha com tudo. E naquele com tudo você vê depois a mudança dela falar assim, professor, vem tomar um café comigo. Mas eu vou pagar o Uber. Não porque eu não tenho dinheiro não, gente. Porque já elas tive não aluna querem dar o endereço. que não queria ir embora. Tem Aí aluna ela que fica de me uma hora mandou o pra outra. endereço. Quando eu cheguei no endereço, Elvis, não era a casa dela. Eu fui a primeira pessoa a adentrar dentro do salão dela. Então, isso é bom pra gente. Quando você vê aquela pessoa que não tinha nada, não tinha boneca. Que eu falava, não corto o cabelo da minha boneca. E ela montando o espaçozinho dela simples. E eu falar assim, a tintura dessa parede é minha. Não, professor, não precisa não. Com o dia da semana que vem eu já vou. A tintura dessa parede é minha. Eu vou te dar a tintura dessa parede. Que eu falei que você sempre combinava com a cor tal. Então a tintura dessa parede é minha. Então isso é bom. Sim. Pro meu ego? Não. Isso é bom porque eu vejo que o que nós fazemos com excelência. Daquela pessoa sair daquela parte triste, sair daquela parte que ela chega muitas das vezes amarga, batida. Aí você, vamos tomar um café depois da aula. Sim. Naquele café, sentado, ela, blu, e você, ai caramba, e agora? E você fala, é verdade. E a gente, quando vê isso no final, a gente fala, a gente tá no lugar certo, a gente tá fazendo o que a gente ama, e o mais lindo de tudo é o resultado. Né? E fechando hoje, o que você tem para dizer para essa pessoa que é a Tamires há anos atrás, há um ano atrás, antes de começar a viver esse sonho de ensinar? Essa pessoa que assim, eu quero. O que você tem a dizer para ela? Dá esse recado pra gente aqui hoje. Assim, eu já passei, não vem ao caso, foram muitas coisas pra chegar até aqui, né? Muitas. Só que de um ano pra cá parece que eu parei de pensar um pouco em todo mundo. Pensar naquela pessoa que se sentia fracassada, porque eu me sentia fracassada. Me sentia menor do que todas as outras pessoas que tinham a mesma profissão que a minha. E hoje eu, pra mim mesma, se fosse eu pra me dar aula, eu falaria que eu consigo, você consegue chegar onde você quer. É só ter todo esse esforço que antes eu achava que eu não era capaz, né? E se sentir capaz é o que eu falo sempre para minhas alunas e falo hoje para mim mesma. É tudo que a gente precisa, é uma oportunidade. E fazer dessa oportunidade as melhores coisas que você tem na sua vida, né? Eu achava que eu não tinha valor. E descobrir o meu valor ensinando os outros. Às vezes a gente pensa que é aprendendo que a gente sabe o nosso valor. Mas foi dando que eu recebi muita coisa. Então, assim, o ensinar me ensinou a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Então, o ensinar foi incrível, porque já era uma coisa, não sei se era porque era uma coisa que eu já queria tanto, só não sabia como chegar lá. E hoje eu me vejo assim como uma pessoa
mais feliz, uma pessoa melhor, maior, só que eu tive que me reduzir, assim, aprender a ouvir, a ser menos egoísta, a ser mais paciente, para ser alguém melhor. Sim. Então, assim, o ensinar foi incrível. Vale a pena? Vale. Vale a pena, Rafa? Vale. Vale. Vale muito? Tem valor. Muito. Porque a parte da educação, da troca com o ser humano, ele me fez passar por uma fase da minha vida que eu achei que eu não conseguiria. Né? Ela me fez passar por essa fase que eu falei assim, eu vou ser muito inútil nessa terra, então eu não sou merecedor dessa terra. Se eu deixar de fazer aquilo que eu faço de melhor para os outros, né? É o que eu falo sempre para os estagiários, né? Existe aquele que ele sabe para si, ele vai ser top de linha, ele vai saber para si. Porém, para o outro, não. Ele sabe para si e não passa. Porém, vai ter aquele que vai ser, muitas das vezes, simplício não saber fazer, mas vai formar pessoas grandiosíssimas, incríveis. É o que eu falo para meus alunos. Queiram ser melhor do que eu, não queiram ser igual a mim. Porque vocês não sabem o que a gente faz. E o que eu diria para aquela pessoa que está pensando em iniciar-se, né, nessa maratona é o quê? Prepare-se. Tem que se preparar. Se prepare. Prepare-se. A gente não deixa de estudar para Porque você vai ensinar. virar um turbilhão de emoções. Você vai ter do seu alto ao baixo em poucos minutos. E você sempre tem que ter em memória o quê? Hoje eu não preciso isso para mim. Hoje eu preciso passar para outra pessoa. Sim. Muito bem, muito bem. Gente, eu agradeço a presença de vocês Obrigado. aqui hoje. Nada, obrigada, foi um Inaugurando prazer. aí com chave de ouro o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro bate-papo aqui do GTcast é educadores. E como o Rafa falou, aprender. E você pode aprender com a gente. Nós temos um curso de formação de instrutores. Você pode acessar o link na descrição aí e você pode participar desse curso de formação de instrutores. Você vai me ver lá. Vamos falar de didática, vamos falar de psicologia educacional, nós vamos falar de técnicas de comunicação e você vai sair certificado como instrutor profissional aí de cursos livres. É para qualquer um que deseja ensinar. Entra aí na descrição, participe aí das nossas turmas, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Mais uma vez, obrigado a você, De nada. obrigado a você que está assistindo aí. Obrigada, não deixa de gente. compartilhar, não deixa de dar um clique aí e de se inscrever no canal do GTcast. Até a próxima no nosso encontro GTcast Educadores. Tchau, tchau.